Resolva o seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Amém. Primeira vez que eu li essa mensagem. Vou fazer a nossa oração. Pai, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, rogando a Tua presença entre nós, aproveitando esses momentos de confraternização e aprendizado para acalmar o nosso coração, abrir a nossa mente, aliviar o nosso fardo, tornando-nos receptivos, Senhor, às bênçãos e orientações que serão trazidas do mais alto a partir de agora. Permita-nos sempre a assistência dos bons trabalhadores, e que os guardiões desta casa impeçam a entrada daqueles que tenham vindo nos perturbar. Porém, todos que aqui estiverem dos dois lados da vida, que possam sair melhores do que quando chegaram, assim como nós. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, e que assim seja. Grande erro. Não, porque ele acostumou a assistir a reunião. Ele foi cumprimentar a mulher. Seja bem-vindo, né? Nosso irmão cumprimentar o Pai do Santo. Bom, na semana passada, o telão está meio gigante, mas eu acho que dá para assistir. Na semana passada, nós falamos sobre o corpo etéreo ou os corpos astrais. Lembra disso, gente? Falamos sobre o duplo etérico, falamos sobre perispírito. E hoje vamos estar falando sobre o sono. O sono é uma das coisas que a nossa sociedade se encarregou de desconstruir. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Normalmente as pessoas acreditam que dormir é algo de alguém preguiçoso e relaxado. Na nossa sociedade hoje, chega a ser mal visto a pessoa que dorme, achando que dormir é prova de fraqueza. Eu conheço diversas pessoas que se vangloriam de dormir 4 horas por noite. E acham que isso é maravilhoso, isso é uma coisa sensacional. Dormir pouco é prova de força. Dormir pouco é prova de que a pessoa gosta de trabalhar. Quando isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nós somos seres humanos, e o ser humano precisa dormir de 6 a 8 horas, a medicina já confirma isso. Dormir não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com uma necessidade fisiológica. Durante o sono, o teu corpo produz uma série de hormônios que inclusive favorecem o teu crescimento, favorecem a multiplicação das células, favorecem a saúde. Então dormir de forma agradável, de forma realmente reconfortante, reconstituindo as energias, é extremamente necessário. 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Então nós vamos tentar conversar hoje sobre a importância do sono, de um sono com qualidade, não apenas um sono fortuito. Não, eu dormi, eu dormi 3 horinhas, estou bem. Não é assim. O seu corpo precisa de um sono tranquilo, profundo, de qualidade, para que até você tenha um bom pensamento durante o dia, tenha domínio sobre a sua vontade, não seja perturbado e não fique doente. Vários problemas de saúde são relacionados ao nosso sono. Problemas respiratórios, dificuldade de dormir devido a problemas respiratórios, acabam causando deficiências imunológicas e doenças durante a vida. Um sono uma noite mal dormida, você não consegue recuperar. Você teve que virar a noite acordado, ou durante uma semana você dormiu pouco. Não, de agora em diante vou dormir muito para compensar. Não existe isso. Não compensa. A noite perdida realmente foi perdida, não retorna. Então nós vamos bater um papo sobre isso a partir de agora. Tá certo, gente?
Eu vou pedir só um minuto de paciência para vocês, para me corrigir um pequeno detalhe aqui. Pronto. Vou corrigir um outro detalhe. Sou uma pessoa de muitos detalhes. Eu não vou me acostumar, não vou ficar normal um dia. Tudo me agonia. Não sei como é que é isso. Deve ter algum problema. Bom, vamos ver se eu consigo agora. Não, não vou conseguir. Tá bom. Meleca. Não pode falar palavrão. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje, gente? Não, né? Seja bem-vinda, minha irmã. A nossa irmã aí também, seja bem-vinda, viu? Você vai perceber que a gente é meio doido, mas é bacana. É bem intencionado. No final da reunião, nós vamos ter um lanche. Quando acabar o lanche, eu vou convidar vocês a se encontrarem comigo naquela sala ali. E aí eu explico como é que funciona o nosso tratamento, tá legal? E aí, se você achar interessante, você faz o tratamento. Bem, eu tirei um pedaço do livro dos médiuns para falar sobre o sono. Capítulo 6, pergunta 100. É uma nota no final da pergunta do Kardec, do Allan Kardec. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Então, o Espiritismo nos ensina que todos os dias nós saímos do corpo. Mesmo quando você não lembra, ou mesmo quando você acha que não sonhou, acredite, você saiu do corpo e se relacionou com o outro lado da vida. Deus permite que a gente saia do corpo todos os dias, justamente para que o teu corpo físico se reconstitua com mais tranquilidade, para repor as energias, e para o teu espírito poder gozar do mínimo de liberdade. Imagine, como nós dissemos semana passada, que você é uma estrela presa em uma caixa de fósforo. Você é uma luz muito intensa de 400 watts, presa numa pequena caixa de fósforo. E seu brilho é intenso demais. Se você ficasse uma semana sem dormir, acredite, provavelmente teu corpo ia entrar em colapso. Você ia ter uma crise nervosa, um problema físico muito sério. Isso é uma coisa tão importante, essa liberdade que o corpo tem todas as noites, que Deus ainda nos auxilia nesse momento em que a gente sai do corpo e permite que a espiritualidade amiga converse conosco. Muitas vezes você vai dormir com um problema, angustiado, chateado com alguma coisa, e no dia seguinte, quando você acorda, você já não pensa mais naquele problema, ou até vem uma solução para o problema. Muitas vezes você vai dormir preocupado e acorda sem nenhuma preocupação. O que aconteceu? Durante a noite, quando você saiu do corpo, a espiritualidade conversou com você e mostrou que não havia necessidade de tanto preocupação, porque algo melhor iria acontecer. E aí, quando você volta, acorda de manhã, você tem a sensação de que está tudo bem. Aquele problema não é mais um problema, não te perturba mais. Então Deus aproveita inclusive esses momentos para nos auxiliar. Kardec fez um comentário da pergunta 409 do Livro dos Espíritos. Então, na pergunta 409 do Livro dos Espíritos está escrito aí: muitas vezes, num estado que ainda não é cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? E a resposta dos espíritos: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e se vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Ou seja, naquele momento em que você descansa,
e você começa a ter algumas imagens mentais, acredite, é um prenúncio de algo que irá acontecer. O seu cérebro começa a emitir uma série de informações, criar uma série de imagens, já no intuito de fazer você relaxar, já no intuito de você entrar no estado mais profundo de sono. Não tem nada de errado com relação a isso. E também nem você vai ficar dando crédito a qualquer imagem ou qualquer pensamento que venha. Na pergunta 410, tem-se às vezes durante o sono um cochilo. Ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza nesse momento das mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você tem um sonho e durante um sonho vem uma informação maravilhosa, como se você conversasse com alguém e essa pessoa te dissesse coisas assim muito legais, que até te ajudariam no seu dia a dia. Já aconteceu isso com você? Levante a mão. Já. E aí de repente você, caraca, está dormindo, puxa, que legal essa informação, aí acorda. Aí fala assim, pô, eu não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer isso porque amanhã eu vou fazer isso, ou então amanhã eu vou tomar essa atitude. Aí você dorme achando que não vai esquecer. E aí quando você acorda na manhã, esqueceu completamente. Você às vezes até sabe, caraca, eu tive um sonho, uma coisa muito importante, cara, mas eu não estou me lembrando. E fica aí, não vai além disso. Já aconteceu com vocês, sim ou não? Já. Eu me lembro de uma pessoa que teve um sonho desse, durante 4 noites seguidas. Ela dormiu e me falou, estava com um problema, e no sonho, alguém conversou com ela e explicou uma série de questões. Ela ficou maravilhada, assim, achou aquilo sensacional. Na madrugada acordou, caraca, eu não posso esquecer, que coisa legal. Aí olhou para o marido, tentou acordar o marido não acordou. Bom, de manhã eu vou falar para ele que eu gostei disso, vai acontecer uma coisa boa. Aí dormiu. No dia seguinte acorda, caraca, o que era mesmo, hein? Meu Deus do céu, não consigo lembrar. Ficou o dia inteiro falando disso com o marido. Aí tiveram a ideia de, antes de dormir, ela conversar com Deus e pedir, Senhor, me permita que eu veja de novo aquilo que foi tão interessante para eu poder me lembrar. Ela dorme, faz a oração, dorme e sonha a mesma coisa de novo. A mesma pessoa vem, está com ela e fala as mesmas coisas. Ela acorda na madrugada, tentando lembrar, né, tentando falar com o marido, o marido dormindo, roncando igual um pouco. De manhã eu vou falar com ele, caraca, quando acorda, esqueceu de novo. Aquilo revolta a pessoa, ela fala, hoje não passa, hoje eu vou lembrar. Foi dormir, pediu a Deus de novo que lembrasse. Botou uma caneta e um pedaço de papel na cabeceira da cama. Se eu acordar de noite, eu vou fazer, vou escrever. Vou escrever, porque aí de manhã eu vou ter certeza que não me esqueceu. Ela dorme, sonha a mesma coisa, acorda de noite feliz da vida, às 3 horas da manhã. Eu vou escrever, não posso esquecer. Ela pega o papel e a caneta, começa a escrever na primeira palavra. Quando acordou de manhã com o papel e a caneta na mão, escrito nada. Só uma linha. Então você percebe que Deus permite que você tenha um contato. Mas se a informação que você receber durante o sono for causar uma alteração na sua no seu livre-arbítrio, na sua liberdade, Ele não vai permitir que você lembre totalmente. O que não quer dizer que a informação ficou perdida, porque no momento certo você vai tomar aquela atitude e vai achar que foi uma ideia sua, quando na verdade a ideia não foi sua, foi te dada algumas semanas atrás no sono. Deu para entender, gente? Já tem alguém dormindo já para ter esse contato? Se tiver uma informação, me avise, hein? Fala, Luciano. Até que ponto o sonho ele pode incorrer em alterações fisiológicas na pessoa? Por que seria? Até que ponto o sonho ele pode ocorrer uma alteração fisiológica. Certo, no sonho, né? Uma pessoa tem um sonho, ela tem uma aceleração do batimento cardíaco, acontece com pressão. Isso seria por quê? Por causa do sonho ou algum problema fisiológico? Não, pode ser por causa do sonho. A gente vai até chegar nesse ponto de falar. Existem sonhos que parecem reais. Já deve ter acontecido com vocês. Você sonha alguma coisa com a sensação de que aquilo está acontecendo. Alguém está te perseguindo, ou você está lutando contra alguém, ou algo.
tem algo na tua casa e você às vezes acorda desesperado, na certeza de que aquilo era real. Acorda até com o coração em taquicardia, esbaforido, respirando, ofegante. Já aconteceu com vocês de ter um sonho real, gente? É claro que nesse caso o sonho, vamos imaginar que tenha sido um sonho, que não foi, ele está alterando o teu corpo. Porque apesar de você estar projetado fora do corpo, desprendido do corpo, em liberdade, você continua ligado ao corpo. E as sensações e as emoções são transmitidas ao corpo. Então, se num momento de projeção você chora, você se emociona, o corpo físico sente a reação fisiológica. Há uma reação fisiológica no corpo físico. Tá certo, gente? Então, o sonho, assim como os pensamentos, influenciam no nosso corpo. Quando a gente fala aqui de cura e autocura, o que a gente te diz? Semana passada eu toquei nesse assunto. As emoções não estão no seu coração. Lembra que eu falei isso? As emoções estão onde? Na sua cabeça. Porque o coração não sente, o que sente é o cérebro. Não é isso, gente? Sim ou não? Então a informação que você recebe no dia a dia, a televisão, o rádio, o jornal, a revista, a fofoca, o boato, influencia o teu estado mental. E dessa forma influencia o teu estado físico. Se você assistir um filme de um romance, né? Sei lá, vou falar um filme, diz um filme de romance aí, que vocês lembrem. Romeu e Julieta, pronto. Passava de palmas para Romeu e Julieta, que é. Essa aí pegou bem pra caramba. Diz um outro filme mais recente de romance. Chamas da Paixão, sei lá, o nome do filme qualquer. Se você vê um filme desse, você fica toda coisada, não fica? Até chora. Ah, meu Deus, ele vai ficar com ela. Como é que você chorou, cara, se você viu um filme? Porque a informação que você recebe influencia o teu estado físico. Não é isso? Então, se você ouve uma música alegre, uma música agradável, uma música que te bota para cima, uma música que eleva o teu pensamento, né? Você ouve um louvor que te leva lá para cima, né? Te dá uma motivação, o que acontece com você? Você fica pilhado, você fica o quê? Você acha que você virou Rambo, né? Você virou um super-homem, você é um vencedor, você veja, né? A mídia, a informação influencia o teu estado físico. Assim é durante o sonho. Se o sonho, ou melhor dizendo, se não for um sonho, for uma projeção, nós vamos falar sobre isso, essa informação irá influenciar o teu corpo, por quê? Porque está afetando a tua mente, o teu raciocínio, o teu estado emocional. Sim ou não? Sim. Pergunta 410A do Livro dos Espíritos. De que servem essas ideias ou conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Como eu disse, conselhos que às vezes não são lembrados. Para que serve o cara te dar um conselho se você não lembra depois do conselho? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário como uma inspiração no momento. Viu aí? Então, às vezes, você recebe uma informação durante o sono e você até esquece que sonhou, esquece a informação, mas acredite, fica guardado na tua mente. Lá na frente, quando aparecer o problema, você vai tomar atitude e vai achar até que foi você que teve a ideia. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Como perguntou nosso amigo Luciano? Sim. Viu a resposta aí, Luciano? Pergunta 412 do Livro dos Espíritos. Porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Nesse caso, ele talvez quisesse dizer o balão cativo a uma linha, né? Talvez naquela época, quando foi escrito, em 1856, os balões estivessem amarrados a algum poste, não sei. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir fadiga. Viu aí, Luciano? Tranquilo, gente? Sempre saímos do corpo à noite, todos os dias. A espiritualidade amiga está sempre conosco. O cordão de prata, ou os cordões que nos ligam ao espírito, nunca se arrebentam. Todos os dias você sai do corpo. Bom, só que você, quando dorme, sonha. Às vezes lembra que sonhou, às vezes lembra que não. Porém, você sai do corpo e vê coisas. Como é que você pode saber a diferença de se for um sonho ou se foi uma projeção, uma saída do corpo? Como é que você pode ter certeza? E como é que você pode diferenciar se o que você teve à noite
foi um sonho, então apenas um funcionamento do teu cérebro que nunca para, então ele fica criando imagens mentais para o cérebro ter sempre uma atividade neural. Então não tem nenhuma, não é uma previsão, uma pré-cognição, não é uma antevisão de nada, é apenas um funcionamento aleatório do cérebro, é apenas um sonho. Você sonhou que saiu voando, você sonhou que entrou por aqui e saiu na praia, sei lá, um sonho doido qualquer. Alguém já teve sonho maluco? Levante a mão. Sonho maluco? Qual foi o sonho maluco, mais maluco que a gente já teve? Vocês lembram algum? Não, né? Ninguém lembra de sonhos. Eu tenho misericórdia, fica constrangido quando está dormindo, tá bom? Não tem problema não. Acho que brigando, né? Brigando, né? Alguém, né? Isso, um sonho doido, né? É. Uma vez eu tive um sonho que eu entrei na porta daquele meu quarto e fui sair numa praia. Aí eu falei, rapaz, uma praia, eu vou nadar. Quando eu comecei a nadar, eu cheguei aqui no Getério. Eu falei, que coisa louca, cara. Como é que eu cheguei aqui no Getério nadando? Foi totalmente louca, né? Então, como é que eu posso saber se isso é apenas esse funcionamento aleatório do meu cérebro ou se é algo real, uma projeção astral ou até um fenômeno mediúnico, onde você antevê um acontecimento? A diferença é simples, gente. No sonho, você não vê detalhes, você não vê cor e você não interage. O sonho é o cérebro apenas levando você. Na projeção astral, na saída do corpo, você interage, você pensa. Não sei se já aconteceu com você, se aconteceu, eu vou perguntar já. Você está sonhando e fala, caramba, eu estou sonhando. Isso aqui é um sonho. Eu estou pensando, eu vou fazer isso assim, assim. Ou então, e o negócio lá, eu vou lá. Tudo isso você está pensando, você está interagindo. Na projeção você interage com o sonho. Segundo, na projeção você vê detalhes. Olha, eu estava num lugar, tinha 2 cadeiras de plástico, todas horríveis, com uma cadeira feia pra caramba, uns bancos azuis ali, um tambor de máquina de lavar, a árvore verde com a jaca laranja, com o teto, não sei lá, jaca laranja? A jaca é laranja. Não é laranja não, é meio verde, não é? Tinha um todo amarelo, então você viu cores, e você viu detalhes. Tinha um homem com uma roupa assim, com um chapéu assim, num local assim. Quando há detalhes, quando há cores e quando há interação, não foi sonho, foi uma projeção. Amém, gente? Alguém já teve então uma projeção, viu detalhes no sonho? Alguém já teve um sonho que anteviu ou coisas que iriam acontecer, sim ou não? Nesses sonhos, não foram sonhos, foram projeções. Amém, gente? Todos os dias saímos do corpo. Fala, meu irmão. Eu já tive assim pessoalmente. Eu dentro do ônibus, no ponto final, entrei, lendo o jornal, vi 2 moças do meu lado, de repente elas soltaram um grito e a moça ficou lá no alto. Aí eu comecei a rir, elas começaram a olhar para mim e eu fiquei fingindo que eu estava lendo uma piada no jornal. Rindo. Bom, quando chegou lá, isso foi em Campinho, quando chegou no Encantado, o ônibus raspou no nosso. As 2 moças gritaram e a moça foi lá no alto. Aí eu fiquei admirado. Déjà vu, né? A mesma cena, a mesma coisa. Antes não tinha acontecido nada, eu vi isso. Exatamente a mesma altura da. Alguém já teve já passou por esse fenômeno de déjà vu, ou seja, de ver algo e depois dizer, caraca, isso aconteceu, ou até no caso dele, de antever um acontecimento, sim ou não? E eu já recebi até informação. Meu pai, quando faleceu, ele ajuntava o dinheiro dele lá, guardadinho lá, para pagar as contas dele, né? Isso tudo controladozinho. Mas ele faleceu, não informou. E ele se comunicou comigo e informou. Meus irmãos foram lá, tava na gavetinha lá, aqueles preguinhos assim, mosca, não é isso? Dinheiro para pagar isso, tudo certinho tudo ali. Guardadinho. Tudo guardadinho. Então nós vamos entender o quê? Tanto essa. Já aconteceu ao contrário, olha só. A minha mãe faleceu, aí me deram dinheiro. 2 familiares me deram dinheiro, eu tinha 20 anos, né? Aí me deram dinheiro, fala aí, troca dinheiro, que é para ir visitar a minha mãe lá no hospital. Aí eu saí de casa, fui embora. Aí encontrei o homem que ia falar assim, aí eu fiz uma faculdade de passagem. Isso é, quem morreu? Eu falei, a mãe não morreu? Aí me deu aquele choque, né? Aí eu voltei para casa, entrei na minha casa, aí sentei no sofá. Isso acordado ou sonhando? Acordado. Acordei de manhãzinho, fui trocar dinheiro para visitar minha mãe e tal. Aí sentei no sofá, né? Aí, de repente, me deram um remédio, né, para calmante. Aí falou assim, você
você não viu ninguém aí fora não? Aí eu disse, não. Quando você saiu daqui, já estava cheio de gente já na varanda. E falamos para você não trocar mais dinheiro. Aí eu apaguei da saída da porta até a esquina e já voltei apagado. Que coisa, hein, meu? Entendeu? Eu não quis ver nenhuma já teve já alguma coisa e me apaguei. Eu me apaguei. Isso aí, a espiritualidade apagou você. No caso, por exemplo, do nosso irmão, o que acontece? Você consegue antever certos fenômenos em uma duração curta de tempo, porque há o que a gente chama de uma projeção do teu corpo espiritual. É como se o teu corpo espiritual ele tivesse maior, esse campo áureo seu está maior do que normalmente as pessoas têm. Isso faz com que você tenha uma área, uma abrangência sobre o mundo etéreo de uma forma muito mais profunda. Como os acontecimentos, a gente costuma dizer assim, já estão meio que escritos nessa energia à nossa volta, certos momentos você consegue ler estas informações e antever certos fenômenos. Porém, eles não são decididos, não são pré-estabelecidos. Por quê? Porque se houvesse um pré-estabelecimento, não haveria livre-arbítrio. Então, por um curto período, você consegue ver, antever, mas sempre por um curto período, não por um período mais longo. A espiritualidade esclarece para o filho. Essa aqui eu faço questão de contar, salvos, muita gente. Eu dentro do ônibus, sentado no banco de trás, estava no exército. Tinha um sargento e um colega dele do lado. Quando nós chegamos em Madureira, na estrada da Marechal Rangel, antigamente, agora tem bonde, perto da portela, tudo tem viaduto, mas antes era cancela. Nós vimos no ônibus e tal, de repente eu levantei e falei assim, motorista, pelo amor de Deus, para, não atravessa a cancela, porque ela iniciou, o trem vai pegar a gente, eu estou vendo isso. Aí o Tom puxou, amigo, você é soldado, você pode fazer uma coisa dessa? Eu falei, mas eu estou vendo. O motorista acreditou. Acreditou e parou. Ó, daqui a pouco, o trem passou. Todo mundo olhou para mim assim, antes olharam, depois olharam, o motorista olhou. Esse cara é bruxo. Todo mundo ficou admirado. O que houve? É um processo mediúnico. É um processo mediúnico, como eu disse. Você conseguiu expandir em certo momento a consciência e conseguiu antever, como eu disse, há um pré-estabelecimento da energia cósmica, dos fenômenos que irão acontecer. Porém, eles não são definitivos. Então você consegue antever com uma certa correção que vai acontecer, mas por um longo tempo você não consegue antever, porque as pessoas influenciam nas suas próprias vidas devido ao livre-arbítrio. É por isso que a gente fala às vezes, quando as pessoas falam, já fui numa consulta de uma entidade, que a entidade falou que isso assim aconteceu, então foi no jogo de buzo, no jogo não sei o quê, da porra do café, na palma da mão, sei lá o quê, e a entidade disse que assim iria acontecer. Algumas vezes acontece, outras vezes não. Por quê? Porque o espírito tem às vezes a capacidade de ler estas informações que estão escritas no mundo etéreo, no mundo espiritual. Porém, não dá para você ter certeza que irá acontecer, porque você modifica a sua vida. A cada decisão sua, você cria uma nova realidade. Então, às vezes, está pré-estabelecido que se você andar... Não é difícil entender, né, como a gente fala aqui. Vamos supor, não sei se todos vocês já estiveram nesse dia que eu expliquei isso. Vamos supor que eu estivesse andando... Vocês conhecem a estrada do Piauí, sim ou não? A estrada do Piauí, todo mundo conhece? Vamos supor que eu estivesse andando, vindo lá da São Tarcísio e passasse caminhando em frente ao Polissuper. Sabe onde é o Polissuper, gente? E aí o Nilson estava na porta do Polissuper conversando com o Jerônimo, né? E o Júnior sou eu ando assim, vou andando. Aí o Jerônimo pergunta para o Nilson, Nilson, para onde o Júnior está indo? Aí o Nilson responde, Júnior está indo lá para a bomba. Tá certo? E de repente, daqui a 10 minutos andando, eu chego lá na bomba. Quem olha de fora poderia dizer, caraca, Nilson anteviu um acontecimento. Mas por que Nilson anteviu? Porque se o Júnior não entrasse em rua nenhuma, o caminho que ele está seguindo iria inevitavelmente levá-lo à bomba. Então o Júnior não utilizou o seu livre-arbítrio alterando as condições pré-estabelecidas no mundo etéreo. Deu para entender, gente? Agora, se você, no meio do caminho, o Júnior resolve entrar numa rua, quem estivesse olhando de fora fala, Nilson, uma furada, todo mundo viu nada, tá vendo? Seu médico de nada. Porque não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o Júnior usou o livre-arbítrio. Ou seja,
na nossa vida, no livro da vida, vamos usar uma imagem, no livro da vida, o livro da vida está mais ou menos escrito, mais ou menos, porém não é definitivo, porque você pode modificar. Se alguém tivesse condições de ler as próximas páginas do teu diário da vida, ele mais ou menos saberia o que iria acontecer. Só que isso só há condições de você saber com certeza por um pouco tempo, porque é aqueles minutos que antecedem que você não tem alteração, não muda o futuro. Então Jesus Cristo ele já sabia. Você matou a charada. Por que ele já sabia? Porque essa capacidade dele de expansão. Exatamente. Por ser uma luz, como a gente, o foco de luz, lembra da história do foco de luz? Como o foco de luz ele é muito grande, ele consegue ler em todo o ambiente onde ele está. Vocês vão me trair, Pedro. Não. Não, Senhor. E vai me negar. Não, nunca negarei o Senhor. Ele já sabia. É o mesmo fenômeno. Quer dizer, é uma questão que dá para você entender, né? Porém, a gente percebe que ela não é definitiva, pode ser alterada. Fala, Juliana. Seu Júnior, eu estava ouvindo essa semana um programa onde dizia que quando a pessoa está passando por problemas por conta da mediunidade que não está sendo tratada, acompanhada, ela é aquela pessoa que se torna da seguinte forma: ela tem a sua vida programada, ela sabe o que precisa fazer, o que é necessário fazer. No entanto, quando chega na hora, ela não faz. Ela está sempre desviando do seu caminho. Né? Então, isso aí pode vir de encontro com o que o senhor está falando, porque eu sei aonde eu devo ir. Hoje eu vou tal hora ao GTEC. Quando chega na hora, eu resolvo que eu não vou mais ao GTEC. Eu torci o meu caminho. Eu desviei de onde eu deveria ir. Exatamente. Então, para o médium, isso faz toda a diferença. Porque para o médium há uma programação reencarnatória. O médium tem que cumprir certas etapas, como se fosse aquele jogo em que você tem que chegar em certas etapas. Você já jogaram videogame, sim ou não? Aí quando joga videogame, passa de fase, sim ou não? Sim. Aí quando passa de fase, salva aquela fase, não é assim, gente? E aí quando você volta ao jogo, você começa aquela fase, sim ou não? Quem já jogou Pac-Man, Mario Bros, lembra disso, né? Então você, é mais ou menos como se você tivesse que conquistar aquelas etapas. E quando você não conquista aquela etapa, quando você não cumpre aquele pré-estabelecimento, você acaba passando dificuldades. Então, para o médium, há um pré-estabelecimento. Ele não pode se desviar do que foi programado. Porém, ele pode chegar lá de uma maneira agradável, por amor, ou ele pode chegar lá de uma maneira desagradável, pela dor, né? Se eu não respondi, tu me fala, tá? Eu falo de novo. Se eu não respondi o que você perguntou... Não, é mais ou menos isso. Não é mais ou menos? Porque me chamou a atenção pelo que ela falou, porque é muito comum a gente viver isso, porque é uma coisa que me incomoda muito. Com pessoas que cada dia tal, hora tal, vou fazer isso. Aí chega lá, a pessoa não faz. Não faz. Isso me incomoda tanto que me chamou muita atenção. Isso. Eu digo, poxa vida, eu tenho que aprender a ser mais paciente, que de repente são pessoas que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, até por uma questão de mediunidade, né? Ou seja, e foi eu tenho que ser mais compreensivo com essa pessoa. Isso, inclusive, Juliana, explica um outro fenômeno que eu converso aqui com os médios, que é o seguinte: como é importante o médium ter uma rotina e uma perseverança no seu projeto, naquilo que ele se abraçou a fazer, naquilo que ele se propõe a fazer. O médium tem que ser muito perseverante nisso, né? Por quê? Você imagine que o Amilcar marque comigo, me perdoe usar você como exemplo, meu irmão, marque comigo segunda-feira, 3 horas da tarde, no Fórum de Campo Grande. Segunda-feira, 3 horas da tarde, no Fórum de Campo Grande, para resolver um problema que é meu interesse e que ele, como meu amigo, vai me ajudar. Segunda-feira, 3 horas da tarde, eu não chego. Não vou. O amigo fica lá esperando 3, 3 e 5, 3 e 10, 3 e 20 e nada. Brincadeira, o Júnior realmente é um mequetrefe. O amigo vai embora para casa, dia seguinte, Júnior, qual foi? Pô, amigo, me desculpe, irmão. Eu tive um problema, chegou visita na minha casa, furou o pneu da bicicleta, eu estava passando um filme tão maneiro na televisão, resolvi tomar uma cerveja com os amigos. Pô, mas ó, segunda-feira, amigo, olha só, cara, eu vou segunda-feira que vem, mas veja, não vai ficar me fazendo esperar lá não, cara. Segunda-feira, 3 horas. Não, segunda-feira, amigo, pode acreditar. Segunda-feira, 3 horas, eu não chego lá. Ou chego lá 4 horas, amigo, já foi embora. No dia seguinte ele não me liga, mas eu ligo para ele preocupado. Meu amigo, eu estou sofrendo, amigo. Me ajuda a ficar na questão do fórum.
Em que medida ele vai? Em que medida ele vai confiar de que eu vou fazer aquilo que eu estou agora me propondo a fazer? Coloque-se aqui nessa situação, a Milka sendo um guia e o Júnior sendo um médium. Deu para entender, gente? Então, quer dizer, eu antes de encarnar, virei com meus amigos espirituais e disse para eles, olha, não se preocupe, quando chegar a minha maturidade, aí eu vou me dedicar a uma causa, eu vou curar, vou fazer a montanha se mexer, vou fazer acontecer. Chega na hora, eu não vou. E resolvo ficar vendo Luciano Huck, tomar cervejinha, pagodinho. Hoje tem fundo musical, cara. Tô lá, valeu. Não estou nem aí para a minha mediunidade, para o acordo, né, para a ajuda que eu combinei com meus amigos. Né? Quando chegar lá na frente que eu começar a sofrer, porque o médium que não trabalha, ele vai sofrer, não por maldade de Deus, mas porque o próprio médium não percebe que ele se coloca naquela condição. Quer dizer, como a gente sempre diz, o médium é um cara que tem capacidade de absorver mais energia que os outros. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. 20 gotas de Novalgina acaba com a dor de dente, mas 5 litros de Novalgina acaba com você. Não é isso? Então, se o médium passa uma vida inteira absorvendo uma energia para poder doar ao próximo, e ele não doa essa energia, pelo contrário, ele ainda se intoxica com as coisas do mundo, o que acontece com o médium? Aquilo que era para ser uma bênção se transforma em uma pedra, em um problema, em uma doença. E aí começa a dar problemas estomacais, problemas de pressão, alteração de pressão, taquicardia, arritmia, problema hepático, começa a aparecer caroço. Olha, quando começa a aparecer caroço pelo corpo, pode acreditar que agora o bagulho ficou doido. Porque começa a ter caroço no seio, caroço no ovário, cisto não sei aonde. Olha, acredite que começou a ficar estranho. Porque normalmente o médium que absorve energia ectoplásmica e não a distribui, começa, entre aspas, a empedrar essa energia no corpo espiritual. E o corpo físico começa a criar esses nódulos. E daí a pouco você fala, caraca, o que é isso? Não, a medicina vai encontrar mil explicações. Acredite, o mundo físico é só uma consequência do mundo espiritual. Nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais. Só estamos aqui transitoriamente. Amém, gente? Veja como é importante, Juliano. Você combinou com o teu guia, com o teu amigo espiritual, como é importante você cumprir aquilo que foi pré-estabelecido. Fugiu uma vez, fugiu duas, tudo bem, mas fugir 3, 4, amanhã quem não vai estar com você é o teu guia. E eu vou dizer para ele, tá certo, né? Deixa a pessoa se lascar, deixa sofrer, né? Deixa a música assim. Então, sonhos que não lembramos ou esquecemos, normalmente é a própria espiritualidade que não permite que você lembre. Porque essa lembrança poderia afetar o teu dia a dia. Sonhos premonitórios nada mais é do que um processo mediúnico, e nós já conversamos sobre isso. Existe uma diferença em algumas sociedades entre paranormalidade ou fenômenos chamados Psy, né, de pré-cognição, retrocognição, telecinese, simultocognição, com fenômenos mediúnicos. Nós aqui no Brasil entendemos fenômenos mediúnicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de médiums o cara que faz fenômenos de telecinese ou de fenômenos de paranormalidade. Então, nós temos que entender que muitas vezes, né, essa antevisão pode ser uma projeção, uma capacidade sua de antever fenômenos. Porém, como você nunca está sozinho, sempre tem um guia te auxiliando nesse processo. E sonhos reais, como eu disse, são projeções. Quem não entendeu, não se preocupe, porque não tem nenhuma necessidade. Júnior, fala, filho. Aconteceu comigo e minha esposa. Eu morava em Brás de Pina. Nós vimos de Caxias, aquele ônibus, Caxias, Penha, não é isso? No meio do caminho, eu não sei o que me deu, eu peguei ela, peguei assim, firme aqui assim, o ônibus se desviou, bateu no poste firme. Jesus! Mas eu estava com os pés firmes e segurei na frente assim. Uma senhora atrás deu com o rosto mesmo e muita gente se machucou. Eu não sei quem deu em mim, é uma premonição instantânea, sei lá. Eu segurei, peguei aqui assim, firmei, aí o ônibus bateu contra o poste. Eu nunca entendi. É por premonição instantânea? É assim. Algum amigo teu chegou na tua cabeça e gritou: Fulano, segura que vai bater. Eu segura, né? Eu fiz sem saber, sem nada, sem. Essa inspiração que vem. Deu com o rosto lá, eu. Me deu. Tem que agradecer muito a Deus e Deus da guarda, meu irmão.
Esse ajudou. O Caxias Penha bateu do pé, pum, desviou, formando os pés assim. Isso aí foi o homem batendo. Deram o fusco e se machucou. É isso aí mesmo. Tem que agradecer a Deus que foi algum amigo que te ajudou. Obrigado. Fala, filho. Explica. Há uns anos atrás, eu tive um sonho, eu via meu filho andando assim, no calçadão ali de Sepetiba, né? De repente, eu atrás dele, de repente ele sumiu. Eu naquele desespero, gritando o nome dele, olhando para a areia, eu não vi. Passado algum tempo, meu filho sumiu. Isso foi um sonho. Pode ter sido uma previsão, E senhor. até hoje eu não vi. Perfeito. Apesar do que ele falou contigo recentemente. E até hoje não, Até recentemente. Mas isso pode ter sido, sim. Ó, tem casos raros que eu já ouvi relatos de pessoas que sabem que vão morrer num certo dia. Eu não sei se vocês... Alguém já ouviu algum relato desse? Uma pessoa que sabia que ia morrer? Eu conheci, como essas pessoas, eu conheci um que disse que avisou para a família: eu vou morrer domingo. Isso foi numa terça-feira, sei lá, uma segunda terça-feira. E ele, a família achou que ele estava maluco e ele passou a semana inteira programando a morte no domingo. Foi no trabalho, viu se o seguro estava funcionando, avisou para os amigos que eu vou morrer. Ele pressentiu. Ele só não saía sem documento. Ele tinha medo de ser dentro. E foi o que aconteceu. E até hoje. São 20 anos. Nossa. Então, quer dizer, em certos momentos, a espiritualidade nos permite essas revelações. Não sei te dizer por que motivo, mas com certeza Deus sabe o que faz, né? Talvez para preparar. No caso das pessoas que me confidenciaram, que sabiam que ia morrer, que a família me avisou, a pessoa preparou, deixou a família bem. Num dos casos que foi até em Jacarepaguá, na freguesia, quando eu morava lá, o cara deixou a esposa totalmente tranquila. Chegou no domingo, ele estava assistindo o Silvio Santos, todo mundo acabou de almoçar, as mulheres foram para a cozinha comentar que a semana inteira ele estava agindo estranho, os amigos estavam lá fora, de repente só ouviram ele tossindo. Quando ela falou: fulano, como é que você está? Está tudo bem aí? Ele já tinha morrido. Chegaram na sala, ele estava já morto, todo sujo, mas o funeral estava pago, o seguro estava em dia, as documentações estavam tudo nos envelopes, separadinho, tudo, a cama arrumadinha, a roupa que ele queria ser enterrado, nossa, louco isso. Enfim, Deus sabe o que faz. Amém, gente, até aqui? Por quê que nós precisamos todos os dias sair do corpo, né? A lâmpada que brilha sem parar queima mais rapidamente. Se o espírito não repousar o suficiente, diversas doenças tendem a surgir. Então, vamos entender que dormir é necessário. Não é vergonhoso dormir, não tem nada de errado em dormir. O excesso, sim. Mas se você dorme de 6 a 8 horas por noite, tranquilo, filho. Se é suficiente para você 6 horas e você se sente bem, legal. Se você dorme 8 horas, legal. Jô Soares diz que dorme 4 horas por noite. Enfim, cada um tem um ciclo, né, um relógio biológico diferente. Mas tem que ser de acordo com a sua necessidade. Não fique tolindo o seu sono, não é só porque as pessoas vão dizer que dormiu demais. Você foi dormir 4 horas da manhã, veja, você foi dormir, Bruno foi dormir às 4 horas, ficou até a madrugada da noite. 4 horas. Se ele dormir 8 horas, que horas ele acorda? Meio-dia. Aí Bruno acorda meio-dia, preguiçoso. Não, o cara foi dormir às 4, meu. Ele queria dormir que acordasse que horas? Né? Então, normal, dormir 8 horas por noite. Então, não brigue com isso. Agora, também não confunda isso com pessoas sem vergonha, né? Que dorme 10, 11 horas. Quer dizer, não é a hora que você dorme, a hora que você acorda. É, na verdade, o período em que você dormiu. Mas tem gente que extrapola. O cara foi dormir 11 horas da noite, a meio-dia acorda. Ai, estou cansado, com preguiça, a louça lá. Ô fulano, estou cansado, com preguiça. Né? Se fosse para gandaia, as preguiças sumiam. Vamos para a praia, acordava cedo, né? Para trabalhar. Então não confunda isso com gente sem vergonha, tá certo? Que não gosta de trabalhar. Fala, filho. E a pessoa que dorme 1 hora, 2, durante a noite, acorda, depois volta a dormir, fica nesse ciclo. Isso, ótima pergunta que eu queria falar agora. Como o Espírito Santo que tinha vergonha. Então, respeite o seu ciclo, o seu relógio biológico. Mas a nossa irmã perguntou sobre as pessoas que acordam sobressaltadas e têm dificuldade de dormir.
Olha, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Veja, algumas características, alguns cuidados você pode ter para ter um sono tranquilo. Nós vamos falar sobre isso agora já. Alguns cuidados você pode ter. Mas você também pode ter alguns cuidados espirituais. Eu não sei se vocês já fazem, mas eu sempre aconselho a todo mundo fazer o culto no lar. Uma vez por semana, 20 minutos, meia hora, o tempo que for necessário. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, tem gente que faz o culto no lar com o livro dos médiuns. Tem gente que faz o culto no lar com o livro dos Espíritos. Tem gente que faz o culto no lar com a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o Novo Testamento, as parábolas de Jesus comentadas pelos Espíritos, com uma visão espiritual. É esse que vale. Quem não sabe fazer o culto no lar, me chama no canto que eu explico sem problema nenhum. O culto no lar é uma ferramenta maravilhosa para você ter saúde e paz, além de fortalecer o teu conhecimento e a tua fé. Então faça o culto no lar que você vai dormir em paz e a tua casa vai ter paz. É uma maneira de você atrair para a tua casa uma espiritualidade boa, amiga. Veja, às vezes você na sua casa se policia, tem frequentado um centro, toma seu passe, trabalha, faz a fluidoterapia aqui no centro, bebe água fluidificada, recebe o passe, faz o tratamento de obsessão, você, mas às vezes o seu marido não, sua filha não, ou sua esposa não, ou seu filho não. Às vezes as pessoas, não estou dizendo que seja, podem não estar vigilantes na sua casa. E aí a sua casa acaba sendo mal frequentada por espíritos trevosos, espíritos perturbadores. Acredite, nossos filhos são obsediados, nossos pais são obsediados. A obsessão não dá somente no cara marginalizado, pelo amor de Deus. As pessoas acham, não, eu não tenho obsessão, achando que isso é uma coisa que demonstra uma fraqueza moral. Não, senhor. Os médiuns normalmente começam a perceber que são médios pela obsessão. E não tem nada a ver com fraqueza moral. Né? Quantas pessoas procuram o centro espírita porque estão sendo perturbadas por espíritos, demônios, como chamam por aí, e na verdade são pessoas dignas. O que acontece é que são médiuns e atraem espíritos em sofrimento porque querem receber ajuda. Só isso. E a pessoa não sabe o que fazer. Então, quando ela aprende o que fazer, quando ela se modifica, o processo de perturbação desaparece. Então, não tenha vergonha nem se sinta avexado. Avexado é legal. Uma salva de palmas para o avexado, que ele é. Avexado, senhor. Não fique avexado, né, de você ter sua casa povoada por espíritos perturbadores. Mas o que acontece? Semana passada a gente tocou nesse assunto, lembrando, passando. Você vai dormir. Presta atenção, você vai dormir. Aí você tem um período inicial, 20 minutos, 30 minutos, até que o teu corpo realmente, até que tua mente realmente entre num estado total de relaxamento. Depois daqueles 20, 30 minutos, você começa a aprofundar o teu nível de consciência a camadas mais profundas. Aprofundar em camadas profundas ficou redundante, mas é exatamente isso. Até que você chega a um estágio de consciência muito sutil, muito leve, em que o teu espírito, a tua consciência, que é o teu espírito verdadeiro, o teu espírito, ele fica leve. Como ele fica numa frequência diferente da frequência da matéria, o que acontece? O espírito sai, flutua igual um balão de gás. Então a saída do corpo é algo extremamente natural. É porque você entrou num estado de relaxamento tão grande que a tua frequência de pensamento, de sono, fez com que o teu espírito ficasse leve e saísse. E não sai para outros quartos não, tá? Vai até longe se quiser, vai na volta ao mundo. Já sonhei assim. Já sonhou? Já sonhei que meu corpo ficava levinho. E eu sabia que estava sonhando, sabia que estava flutuando e não queria acordar. Às vezes chega até a olhar para o corpo e ver, caraca, eu estou dormindo, como é que eu estou? Tem gente que cola no teto. Aí fica olhando no teto, caraca, olhando para baixo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Então isso é normal, isso acontece. Isso não é normal. Não é de Deus. Isso não é de Jesus. Proclamação da República. Tá certo, faz sentido. Então o que acontece? Nesse momento em que você sai do corpo, pode acontecer de você ver na sua casa, você enxergar na sua casa, espíritos perturbadores. Você sai do corpo e aí de repente começa a andar pela sua casa e entra no quarto do teu filho
tem um monte de espírito no quarto do teu filho, espíritos trevosos. Ou tu vai no teu próprio quarto, você vê um monte de espírito perturbador. Ou tu sai e vai andar para a tua casa, tem um monte de espírito perseguindo você. O que acontece? Automaticamente a tua consciência que está fora do corpo se assusta com aquilo. Meu Deus do céu, o que é isso? Um monte de demônio, de chifre, um monte de bicho ruim, um monte de seres que querem me perseguir, brigando comigo. Automaticamente aquela consciência que estava leve começa a ficar agitada, nervosa. Automaticamente faz o quê? Altera o estado vibracional, fica mais densa, volta para o corpo. Então você sai do corpo, se assusta com o que vê, quando se assusta, altera a frequência, volta para o corpo, acorda. Pode até dar uma mãozada na mulher, né? Já aconteceu com ela aqui. Já aconteceu. Não, acontece. Ela acorda com um tapa que eu dei Minha nela. esposa normalmente me chuta. Ah, é. Cada um tem uma técnica de bater no Já tem tapa de atum, ela para. Paulinho, tu bate na Ju? Não. Graças a Deus. Mas isso acontece, tô brincando. Essa semana, outro dia, acordei com ele, me puxando pelo braço, assim, aí eu fiz assim nele. Não, que tinha uma pessoa aí em cima dela, eu joguei na caixa d'água, peguei pela perna e tacando ela afundar. Aí eu tava pegando ela, por quê? Estava protegendo, achando que era ela. Não, mas sem querer, claro. Eu peguei, foi ela mesmo. Perfeito, não faz sentido. Pegou mal, né, mas não foi? Não foi intencional. Estava dormindo. Eu brigo muito de noite quando eu sinto aquelas coisas que vêm, eu não sei. Eu me atraco, eu brigo. Sai no tapa, abre a raiva, cabelo, e você que sofre. Não, mas boa intenção, né? Para protegê-la, tá? É sentido. Leva o chute. Isso. Tô sempre brigando dentro, por isso que eu falei, que eu brigo muito. Então, o que vai acontecer? Na medida em que a gente conseguir purificar o ambiente da tua casa, com o culto no lar, com a oração persistente, por exemplo, quem não sabe fazer o culto no lar, eu aconselharia uma oração das 18 horas, a oração da Ave Maria, é uma coisa muito agradável, ajuda a elevar o teu estado vibracional. Vai dormir, faz uma oração antes de dormir, né? Defumar também? Defumar já é uma macumbinha que vale a pena também, não tem problema, defumação é agradável. Vai dormir, faz uma oração, Senhor, me abençoe, que eu possa ter um bom de sono, boa noite de sono. Não esquece, me proteja, Senhor, proteja minha casa, pensa no marido, no filho, não é para me pedir pela paz mundial, pela paz no Oriente Médio, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Pede para você ter uma boa noite de sono, proteger tua casa, tá certo? Isso é importante. Frequentar um local é muito importante. O que acontece? Dormiu, como você saiu do corpo, se assustou, voltou. Aí acorda. Pô, faz 2 horas que eu estou dormindo, que droga, eu vou dormir de novo. Aí dorme, 1 hora depois acorda de novo. Dorme, 2 horas depois acorda de novo. Então fica aquele sono inconstante. Por que o sono está inconstante? Não estou dizendo que seja sempre isso, existem razões fisiológicas, né, quer dizer, doenças, porém, o que normalmente a gente percebe é que a casa não está sendo bem frequentada. E aí você está sempre se assustando com essas presenças na sua casa. Deu para entender? E aí você tem um sono inconstante. Aí você faz o quê? Toma remédio. Não, vou tomar remédio para dormir. Como se o remédio fosse a solução. Quando na verdade não é. Porque o remédio não tira os espíritos. É paliativo. É paliativo. O que o remédio faz? Ele afeta o funcionamento da glândula pineal, da funcionalidade da glândula, fazendo com que o teu sistema nervoso fique mais lento. Você mesmo fica meio travadão quando toma remédio. Aí você fala, bom, de dormir, não dormiu. Porque esse sono com remédio, normalmente ele não é tão reconfortante quanto o sono natural. Além de não permitir uma liberdade completa do espírito. Como a sua consciência fica alterada, o espírito fica meio grogue, ele não se sente livre. Então retorna para o corpo de manhã cansado. Já aconteceu com vocês de vocês terem uma noite inteira de sono e acordar cansado? Sim ou não? Eu juro, dormi, acordei cansado. Claro, saiu do corpo, foi brigar, foi para a night, foi para a Seven, dançar. O outro foi para a noite, foi para Esbórnia, foi para local de baixo, falando para a Casa da Luz Vermelha, né? O outro, que é isso aí? Né? Isso acontece, então você acorda como? Cansado, esgotado, exaurido. Então, o que está acontecendo? Quando você dorme, os teus anjos, os teus guias protetores não estão conseguindo controlar você. E você está desesperado querendo ir brigar, lutar, ou ver a vida, curtir a vida. A sua ansiedade, a sua vontade de ver a vida é tão grande, já que você não consegue curtir acordado, você vai curtir à noite, dormindo. Vai lá pro pagodinho lá do Belo, lá não sei onde, do Duros na Queda, né? Tá você lá, sambando a noite inteira, e quando volta pro corpo, volta como? Cansado. Tá rindo, não quer ver nada. Tá certo, gente?
Então, se você quer dormir bem, faça uma oração tranquila. Quando acordar, agradeça a Deus. Faça o culto do lar, que é uma ótima proteção para a sua casa. Tá certo? Evite remédio. O remédio não cura. O remédio é um paliativo. O remédio é legal quando você já perdeu. Quer dizer, já passou. Já era. Você tinha que ter precavido e não precaviu. Então, vai para a UPA tomar remédio. Beleza. Aí já vai para o médico. Mas, se você tomar conta antes, não vai precisar tomar remédio. Remédio não cura. Remédio é um paliativo. Eu não sou contra o remédio, ele é necessário. Eu não sou contra o psiquiatra, ele é necessário. Só que moderadamente em circunstâncias específicas. E não como uma forma de viver. A pessoa começa a tomar remédio para dormir aos 25, 30 anos e vai ficar tomando remédio até os 60, cada vez aumentando mais a dose. Aí um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para comer, um remédio para pressão, um remédio para a orelha, para o olho. Estragou. Já era. Acabou a validade. O que acha isso aí? Por que não cuidou antes? Então comece a cuidar desde agora, com a oração, com um local, frequentando um local legal, com um culto no lar, para que você não tenha no futuro necessidade de se envenenar com remédio. Fala, meu amor. Eu já tomo remédio, professor, desde quando minha mãe era doente. Eu tomei ela 10 anos. Coincidência falando. Aí eu fiquei desesperado, o médico passou remédio e tomo até hoje. Já tentei largar, mas não consigo. Eu passo a noite todinha pisando na cama e o que eu faço? Isso é a herança. 30 anos. Uma herança maldita terrível, né, cara? O cara herdou. Não, porque minha mãe tomava esse remédio, seu Júlio, porque minha avó indicou. Então até hoje eu tomo remédio para meus filhos. Minha mãe não tomava, não. Sim, eu estou aqui fazendo brincadeira. Então ela ficou doente, só eu que cuidava dela. Aí quando o médico veio em casa, se levava no hospital, eu desesperei. Disse, não, minha mãe não vai precisar. Aí pega me dá o calmante. Aí não. Perdeu. 10 anos tratando dela, com mais 26 dela falecida, eu não remédio. O resto da vida. Não consigo já comprar isso. Acredite que o problema está na sua cabeça e a solução está na sua transformação. Enquanto você repetir as mesmas atitudes, as mesmas reações para os mesmos problemas, você vai continuar sofrendo das mesmas doenças. Acredite, é você que se conserta, não é de fora. Isso eu digo. Não é assim não. Você tem que tomar o remédio, só que você tem que mudar aqui dentro. Quando você mudar aqui dentro, aqui tudo fica bonito. A transformação. O que acontece é que a gente fala que estou falando de doenças, cura e autocura e de felicidade. O que acontece é que a gente se aprisiona num ciclo repetitivo de atitudes e pensamentos. Você cria chaveamentos mentais profundos, em que toda vez que acontece uma coisa, você tem aquela atitude. Acontece uma coisa, você tem aquela atitude. Aquilo se torna tão normal, tão natural na sua vida, que aquilo se torna um aprisionamento para você. Você fica repetindo isso aqui o resto da vida. Aí o que acontece? Como você não muda, nada muda na sua vida. Está você presa nisso aí. O que é isso aí? Por que você está fazendo isso? Acaba com isso, cara. Se liberta disso. Seu filho, o cara fica preso no filho. Larga o filho. Já cresceu, corta o cordão. Já comentei isso com vocês aqui. Está você sofrendo porque você não tem problema. Você está bem, está saudável, está feliz, está inteira. Não, mas é que o meu marido, é que o meu filho, aí seu Júnior, meu neto, não, agora seu Júnior, um vizinho, agora seu Júnior é o governo, agora é a crise no Líbano. O que você acha isso? Quer dizer, nós estamos sempre trazendo problema de fora para a nossa realidade. Quando vai consertar? Nunca. Você só pode ajudar alguém quando você está bem. Você só pode dar o que você tem. É lógico, sim ou não? Como é que você vai dar paz se você não tem paz? Como é que você vai dar saúde se você não tem saúde? Como é que você vai dar fartura se você não tem? Prosperidade se você não tem? Então a primeira atitude, não é o tema de hoje, que o tema seria cura e autocura. A primeira atitude qual é? Reconhecer que você está bem. O seu mundo é feliz. Lembra? Quem é os mais antigos? Lembra que o Luizinho sempre falou isso? Comece a construir um mundo seu. Você quer viver no mundo dos outros. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, eu gosto do Getério, porque o Getério tudo é bom, tudo é bonito, as pessoas são agradáveis, é um porto seguro. Aí fora é tão difícil. Vocês já falaram isso, sim ou não? Eu sou um que penso nisso. Caraca, eu adoro o Getério, eu chego aqui, todo mundo é meu amigo, estou feliz, estou em casa. Queria que o mundo fosse assim. Só que o meu mundo é assim. Porque eu construí meu mundo assim. O que não me agrada eu não considero. Eu só posso dar água a quem tem sede. Eu só posso dar água a quem tem sede. Eu só posso dar água
a quem tem sede. Estou eu tentando que meu filho aceite a água que eu tenho. Meu filho não quer. Ah, mas é meu filho. Meu filho tem 19 anos. O Luiz sabe disso. Ele frequentou o GTEB até o ano passado. Não é isso? Até os 18. Aos 18 ele, desculpa a expressão, despirocou. Não posso falar isso, não é palavrão. Mas ele despirocou mesmo. Né? Aí resolveu fazer a tatuagem aqui. Eu já falei para ele, cara, não faz isso. Mas fez a tatuagem aqui, fez no pé, fez na orelha. Resolveu fazer, e fez um monte. Alugou uma casa, alugou 4 casas já. Agora resolveu para morar sozinho, que não aguenta mais o pai. Eu estou fazendo um comentário, depois vou até cortar na gravação, que isso é coisa pessoal. Aí minha mulher, meu Deus. Eu falei, Mônica, a gente ouve isso o tempo todo, Mônica. Se eu falar com 100 pais, 100 filhos vão ser assim, né? Mas o que a gente faz? Deixa sofrer, deixa apanhar, deixa dar cabeçada, deixa sangrar, deixa chegar ao fundo do poço. Mas é meu filho. Eu falei, meu também, ele sabe de mim também, cara. 50% foi eu que fiz, cara. O que é isso aí? E a minha participação é tão poderosa que eu não precisei nem guardar na minha barriga. Só uma pequena gota resolveu já. O que é isso? Isso é muito poder, muito concentrado. Perdão, brincadeira sem graça. Isso é para valorizar os pais, que as mães têm maneira. Eu levei. Eu falo sempre para ela, você levou porque é fraquinho, porque o poderoso mesmo foi só uma coisinha de nada já. Perdão, brincadeira aqui, machista. Mas o que acontece? A gente sempre explica isso. Deixa a pessoa dar liberdade, mas fica perto. Tá certo? Diga, eu sou teu amigo, mesmo que ele te xingue. Olha, eu estou contigo, mesmo que ele te ofenda. Olha, eu estou próximo. Não cobra, não exige, nem fique apontando os erros do outro. Apenas fique perto, porque quando o outro cair, ele precisa de um amigo. Se o outro cair, olhar para você e ver uma pessoa que, um inquisidor, um verdugo, alguém com uma faca pronto para enfiar nele, ele não vai te procurar. Ele vai procurar na rua. Então, quando a gente fala aqui de família, eu digo o quê? Seja o pai do seu filho antes que um estranho o adote. Seja a mãe do seu filho antes que um estranho o adote. Então, nós que somos pais, temos que ser amigos. E não pai, mãe, com cheio de autoridade. Não, amigo, desce, senta no chão e conversa. E ele não vai te ouvir, mas não importa, faça a sua parte. Mas ele não me obedece, ele não vai te obedecer, ele é uma consciência, é filho de Deus, é livre. Mas demonstre que está perto dele. Porque na hora que essa criança sofrer, ele precisa olhar para o lado e falar assim, pai, me ajuda. Eu falei, claro, filho, vem cá. E não vai falar, eu te disse, eu não te falei, daí, pô, você está piorando, você está acabando com o relacionamento. Ninguém quer ouvir isso. Quando o outro gritar, me socorre, eu estou junto. Mesmo que aqui dentro, tudo isso aqui, ou seja, essa desgracinha, por que você não fez? Mas você não fala, você se compra, não, meu filho, estou contigo, vamos lá, o que você precisa? Pô, pai, tudo bem, o pai está aqui, tranquilo, vamos junto. Mas não é o papo de hoje não, mas é só para explicar. Algumas condições nossas do dia a dia que afetam o nosso estado mental e vibratório, fazendo com que você tenha um dia a dia desagradável e uma noite de sono infeliz. Excesso de preocupação com cabelo em ovo. Porque procurando cabelo em ovo, cara, vai ter problema. A gente vai falar sobre família aqui daqui mais uns 2 meses. Quem está ouvindo na rádio, eu estou falando na rádio isso na internet. Pô, a gente fala sobre, até sobre casamento, eu explico. Tem algumas questões que você pode fazer que resolvem o problema assim, ó, rápido. Só que você precisa ter essa visão espiritual. Amém, gente? Eu falei demais, já perdi 5 minutos. 10 mandamentos para uma boa noite de sono. Eu vou falar rápido, porque o tempo já está acabando. Eu tenho que fazer a minha homenagem aqui a Macumba. Primeiro, horário regular para dormir e despertar. Ou seja, procure dormir sempre mais ou menos no mesmo horário e acordar. Está seu relógio. Está deitado na cama, está em pé do lado da cama, são 11 horas. Tem que ser 11h05. Agora, pelo amor de Deus. Se você dorme sempre de 11 à meia-noite, então de 11 à meia-noite é hora de dormir. Se um dia ou outro você foi para o pagodinho para servir, não, foi comer um bolo, né? Me chama. Né? Um bolo gostoso, você pode me chamar. Então, tudo bem, foi uma festa que você foi. Mas no dia a dia, você procura ter uma rotina para dormir. Ir para a cama somente para dormir. Tem gente que vai para a cama para discutir. Caraca, meu! Né? Quando a gente fala de casamento, eu falo isso. Às vezes o casal deita meia-noite. Fico até às 4 da manhã discutindo relacionamento. Mas não sei o que, a cama vai esquentando. Daqui a pouco senta, daqui a pouco se levanta, daqui a pouco... A cama já perdeu a função, você não consegue mais dormir ali. Você já agitou tanto aquele bagulho que ficou ruim, cara. Tem gente que antes de dormir deita na cama, quer ver televisão. Tudo bem que você veja 5 minutos, pode para desligar. Mas o cara fica 4 horas vendo televisão na cama, almoçando, jantando na cama, tomando café e lendo. Pô, eu tô vivendo na cama. A cama foi feita para dormir. Tá certo? Levanta e vai viver. Dá uma dormir. Então a cama
Só na hora de dormir, não para ficar fazendo presepada. Ambiente saudável na sua casa, acabei de falar, como é importante o ambiente da sua casa. Não fazer uso de álcool próximo ao horário de dormir. Aliás, eu diria, nunca use álcool, só se for para remédio, né? Arranhão, sei lá, vai passar para limpar a vidraça. Álcool não existe, cara. Álcool é invenção do capeta, eu já falei isso para você. Cigarro, álcool, essas coisas não é bom não, cara. Não te agrada em nada. Não acrescenta nada. Uma vez na vida, vai. Na noite de Natal, Ano Novo, tomou uma cidra. É legal, mas pô, tem que ficar rotina. Todo final de semana, bababá. Todo final de semana, bababá. Todo final de semana, bobão mesmo. Não sabe nada, né? Destruindo a própria vida. Não faz isso não. Estou falando demais, chega. Não fazer uso de medicamentos para dormir sem orientação médica. Eu conheço pessoas que pegam um remédio porque a vizinha toma aquele remédio para dormir, aí a outra cunhada tomou outra. Toma esse aqui, não. Diz o nome de um remédio para dormir aí, gente. Tarja preta. Diazepam. Não, que esse aqui é 5mg, 50mg, olha, isso aqui toma, sem nem ir para o médico, não sabe nem se vai funcionar. Procura uma homeopatia, cara, é muito melhor, muito mais agradável, horário de bar, uma coisa, sabe, mais interessante do que um remédio holoprático, alopático, e vai envenenar você, vai sujar você. 6. Não exagerar em café, chá e refrigerante antes de dormir. Né? Tem gente, minha esposa, por exemplo, ela pode tomar 5 litros de café que ela dorme e ronca. Mas ela é assim. Eu, se tomar 2 copos de café, eu vou ficar acordado mais de 1 hora. É isso aí. Então evite. Porque café, chá e refrigerante normalmente são excitantes. A menos que seja um chazinho de camomila, uma coisa mais suave, né? O suco de maracujá e tal. Atividade física em horários adequados e nunca próximos à hora de dormir. Eu lembro daqueles filmes. Vocês lembram? Olha, só os antigos, tá ok? Vocês lembram do seriado chamado Samantha? Opa! Lembra disso, gente? Lembra? Samantha, lembrou quem é Samantha? Gino Eugênio também. Lembra de Gino Eugênio? Ninguém botou a mão de vergonha. Falei, todo mundo já viu esse negócio. Aí Luciano botou as duas. A feiticeira, né? A feiticeira. Isso, agora até você não levantou, Fernanda. Né? É isso? Eu me lembro quando eu assistia, na época do Capitão Asa, aquelas coisas, né? Globinho e tal. Eu assistia essas coisas, eu me lembro do Major Nelson. Se não me engano, é o nome dela, não é isso? Caraca, minha memória tá um negócio aqui. Capitão América. Ele, é Nadinha, misturei. A memória não está tão boa, né? Ele antes de dormir, ele fazia exercício, alongamento, corria com bicicleta e ia dormir. Isso não existe não, gente, tá? Isso não existe não. Vai acelerar o metabolismo, a gente não vai conseguir dormir. Mas não é para ficar cansado? Não, porque o cara vai ficar cansado, suado, vou dormir. Aí vai dormir. Nada, o corpo vai ficar agitadíssimo. Primeiro que você não vai dormir suado. Você vai tomar um banho. Tomar um banho já despertou. É muito difícil, só quando está muito cansado. E não é um cansaço físico, é um cansaço psicológico, é coisa mais profunda. Realmente você bate na cama e dorme até sujo, suado, não importa. Mas no normal, evite. Jantar moderadamente em horário regular e adequado. Quer dizer, nada de comer rabada, feijoada, né, dobradinha antes de dormir. Por favor, vai dormir? Uma coisinha leve. Eu, por exemplo, se eu comer um salada de alface antes de dormir, eu não consigo dormir. O alface não pode, né? Você pode de louco. Mas não, se eu comer alface, eu fico meio empanzinado. Alface. Não sei o que é isso. Eu acho que é psicológico. Agora, se eu comer arroz, feijão e banana, parece que eu fico beleza. Como é que pode, né? Isso é meio louco, né? Banana é pesado. Banana é pesado, não é isso? Mas eu como arroz de banana, eu fico tranquilo, relaxadão. Mas vamos jantar sempre moderadamente, nada em excesso. Cara, bate um prato com desse tamanho para dormir, não vai. Não levar problemas para a cama. Isso é ótimo, né, cara? A cama é o melhor lugar para resolver problemas que as pessoas pensam, né? Faça isso não. Vai discutir? Quer discutir com a esposa? Vamos lá para a sala. Não, vai para a sala, tranca a casa e vai. Cada um pega um cabo de vassoura e começa a brigar. Nem dorme, nem resolve o problema. Nem dorme, nem resolve o problema, né? E atividades repousantes e relaxantes após o jantar. Uma coisinha leve, um filminho tranquilo, uma programação bacana, né? Um livrinho, se você gostar de ler. Cria o hábito de leitura, que é sempre bom, engrandece a gente. Né? Leia, ouve uma musiquinha agradável, uma coisa tranquila, um programinha chatinho, bem chatinho, quanto mais chatinho melhor, que aí dá soninho e dorme. Nada de coisa muito agitada. Amém, gente? Dúvidas? Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Vou fazer a nossa oração de encerramento, gente.
Pai, ao encerrarmos esta parte de nossos trabalhos aqui na terra, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que tem vindo sempre nos auxiliar de forma tão bondosa, caridosa e persistente. E rogamos a Ti que a partir de agora tenhamos a certeza da Tua presença em nossos corações e tenhamos sempre a possibilidade de nos renovar a cada dia em um ser humano melhor, mais forte e com a certeza de um futuro feliz. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Meia hora de intervalo. A tesouraria, eu não usava para intervalo. A tesouraria na janela e a cantina ali atrás.